amigos do Ponta Porã Informa, aquele abraço todo especial aos nossos seguidores, às pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? Nós estamos aqui na Prefeitura de Ponta Porã, daqui a pouquinho o prefeito Hélio Pelufo vai estar concedendo uma entrevista coletiva, vai falar a respeito do coronavírus, vai falar a respeito do caso que foi notificado aqui na cidade de Ponta Porã. Já está com a gente aqui, se preparando, os jornalistas estão todos aqui, né? Então, daqui a pouquinho, então, nós vamos ouvir aí o prefeito Hélio Pelufo, que já está se posicionando. Está também o secretário Patrick Dese. Então, olha, já está. Vamos aguardando aqui. Então, mandar um abraço todo especial para o pessoal que já está nos seguindo aí. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar a sua pergunta, que a gente vai estar falando aí, beleza? Vamos lá, o prefeito já está se posicionando lá. Vamos colocar ele na imagem aqui, para você que está aí no Ponta Porã Informa. O prefeito Hélio Pelufo, o secretário Patrick Dese também já estão se posicionando. Mais uma vez, em nome do prefeito Hélio Pelufo, agradecer aos colegas de imprensa nesse momento importante que o país enfrenta, o município atravessa, e o prefeito com todo cuidado hoje para trazer mais algumas informações e detalhes importantes sobre a prevenção. Vamos forte fazendo uma apresentação da empresa. Alguma pergunta? A primeira pergunta, prefeito, eu acho que é a coisa mais importante que nós temos aqui, que é com relação a esse caso que foi notificado no hospital regional, e que quer dizer que nós passamos a contar com 2 casos agora. A pergunta é essa. Bom dia. Bom dia, ouvintes pontaporanenses, pedropanino, obrigado à imprensa por estar aqui. Nós já tivemos um primeiro caso em Ponta Porã, que já está devidamente liberado, curado, né? Cumpriu todos os ritos do protocolo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde e da Secretaria Estadual. Se manteve o isolamento, e eu aqui quero fazer um agradecimento ao primeiro caso que teve aqui, porque o jovem, ele se apresentou espontaneamente no hospital. E ele também fez o auto-isolamento junto com a sua família. Graças a Deus está curado, está liberado, está fora da quarentena. Foi o primeiro caso e que também a gente não tinha experiência de como lidar com isso. Houve um funcionário nosso que divulgou o nome do paciente. Ele automaticamente, no outro dia, foi demitido, porque é obrigado a ter sigilo disso, e o funcionário foi demitido por essa razão. Agora nós temos um segundo caso. E eu vim hoje falar com vocês exatamente por causa do segundo caso. O segundo caso também é importado. A pessoa se contaminou lá em Ribeirão Preto, sabendo da contaminação lá, veio para Ponta Porã com o namorado. Ou seja, circulou do estado de São Paulo até Ponta Porã. A gente não sabe por onde passou, com quem manteve contato, aonde esteve, em que lugar esteve, e isso tudo causa uma certa preocupação para a gente. Então eu gostaria de dar atenção da população de Ponta Porã, do quanto é importante ficar em casa, se recolher, se resguardar, cuidar dos seus familiares. E aí a responsabilidade também das pessoas. Se a pessoa já estava notificada lá em Ribeirão Preto, né? Ou notificada aqui, ou se estava com sintoma lá, deveria ter ficado lá. A pessoa, uma namorada ou marido, não sei, veio para cá por causa de uma oportunidade de emprego nesse período tão crítico. Estão em isolamento, com mais 2 pessoas, são 3 pessoas em isolamento. Teve um momento que o rapaz ficou nervoso, foi até o hospital, queria fazer visita. Nós tivemos que intervir com a Guarda Municipal e a polícia para recolhê-lo de dentro do hospital e obrigá-lo a fazer a quarentena e se isolar. Olha o tamanho do problema que nós passamos. Nós tínhamos 1, agora temos 2. O protocolo do Ministério da Saúde, o protocolo do Governo do Estado, quando você tem o falecimento de alguma pessoa que está com problema respiratório, existe um protocolo para o cumprimento das questões fúnebres. O velório é rápido, o enterro é rápido, e ainda nós temos que fazer o exame. Houve também um falecimento nesses dias, que o Dr. Patrick vai explicar como é que se deu e que razão, e que a gente tem que seguir o protocolo. Eu venho hoje aqui para agradecer a população, porque até nesses 15 dias houve um recolhimento, as pessoas se recolheram ao seu lar, houve uma diminuição enorme de movimentação, porém de quinta-feira para cá, nós estamos sentindo que as pessoas estão relaxando novamente. Há um acúmulo de pessoas em frente à lotérica,
Há uma persistência dos jovens de ficarem nos bares. Os deliveries que estão autorizados a funcionar já começaram a botar mesa na frente do delivery. Se você não tiver consciência que nós estamos enfrentando um problema sério e que isso pode chegar até Ponta Porã, e se chegar numa espiral muito grande, nós não vamos ter condições de controlar nem de atender as pessoas no hospital. Graças a Deus, é um número só pequeno. Ponta Porã está preparado dentro das suas condições. Eu tenho insistido que nós temos feito um investimento muito grande na saúde junto com o governo do estado. Investimento isso para dar uma segurança à população no momento de crise maior. Mas se as pessoas não tomarem consciência, não se responsabilizarem quanto a cuidar dos idosos, convencer o seu idoso, o seu parente, seu pai, seu avô, sua mãe a ficarem em casa e saírem somente se for necessário, nós vamos enfrentar grandes problemas. Hoje cedo saiu a notícia, o ministro da Saúde ontem, e eu gostaria que vocês fizessem uma pequena atenção à fala do ministro da Saúde. É um técnico, é um médico. Num sacrifício enorme, ele tem feito um contraponto ao presidente da República. Um ministro fazendo um contraponto ao presidente da República e a Academia da Medicina no país ao seu favor. Ministro Sérgio Moro a favor do ministro da Saúde. Ministro Paulo Guedes, todos nós ouvimos. Se eu for olhar as questões econômicas, eu estaria trabalhando, mas por questões familiares eu me recolho à minha casa. Então eu venho aqui apelar à população de Ponta Porã. Se você não precisa sair de casa, não saia. Nos mercados, as pessoas continuam fazendo turismo, levando 2 filhos, 3 filhos, indo em casalzinho de mãozinha dada. Eu já dei a sugestão, deixa seu filho com o vizinho. É menos perigoso. Mantenham na sua residência. Se você tem idade, precisa fazer uma compra, ir à farmácia, liga no CRAS, liga na Secretaria de Assistência Social, lá você tem profissional que pode prestar esse serviço para você. É um apelo que eu faço a todos os pontaporanenses, para que nós possamos nos manter nesses números mínimos e possamos sair disso aqui muito mais forte. Dr. Patrick. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a situação. Reforçar as palavras do prefeito em questão do distanciamento social, do isolamento. Vou falar um pouco da parte técnica, que ainda tem muitas dúvidas. Esse caso, o segundo caso confirmado em Ponta Porã, é uma paciente de 41 anos. Então a gente está muito preocupado com os idosos, com as crianças. Mas para quem tem 40, na faixa de 40 a 50 anos também tomem cuidado. Ela é uma paciente de 41 anos, mas ela tem comorbidades. Ela tem diabetes e hipertensão. Então são fatores que suscetíveis, que fazem a pessoa ter complicações. A gente quer orientar então não só os idosos a ficarem em casa. Na verdade, quem tem algum problema desse, hoje em dia uma grande parte da população brasileira é hipertenso, é diabético. Tem pessoas que fazem tratamento de quimioterapia, para tratamento de câncer. Tem pessoas que usam imunossupressores, são remédios para tratar algumas doenças autoimunes. Essas pessoas têm que ficar em casa. Essas pessoas não podem ficar na rua. Porque essa paciente está no regional. Graças a Deus o tratamento está sendo feito lá pelos profissionais, está tendo sucesso. Ela continua entubada, né? É um caso grave, porém ela está estável. Teve uma melhora muito boa. A gente acredita que com o empenho dos profissionais do Hospital Regional e com fé em Deus, essa paciente será curada. E mais uma estatística de cura aí para o país. Mas podemos ter mais casos, mais complicações. Então a gente vem reforçar mais uma vez. Sigam as orientações, fiquem em casa, lavem as mãos, não levem os idosos na rua. Esse negócio de ir no mercado de família é errado, tem que ir uma pessoa só. A gente sabe que tem coisa que é essencial, mercado, farmácia, posto de combustível. O essencial façam, mas o que não for essencial não façam. Fiquem em casa o máximo que puderem. Essa situação também do paciente que foi a óbito durante a semana, esse paciente apresentava sintomas respiratórios, foi feito o exame, o teste para coronavírus para ele. Como ainda não tinha chego o resultado, ele teve que ser feito um velório muito rápido. A gente sabe da dor da família nessa hora, mas infelizmente teve que ser feito um velório muito breve, muito rápido. E
teve que ser sepultado muito rapidamente. E mesmo assim, ainda houve uma aglomeração muito grande de pessoas nesse velório, indo contra tudo que a gente vem pregando, né? Então a gente vem aqui fazer esse pedido. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento de dor, ninguém quer passar por isso, mas a gente está vendo em outros países aí, como na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que as pessoas não têm nem oportunidade de se despedir dos seus entes queridos. O paciente vai para a UTI, da UTI já vai direto para o cemitério. Isso pode acontecer. A gente está fazendo de tudo, nós estamos trabalhando dia e noite, a Secretaria Municipal de Saúde tem feito de tudo, a Secretaria Estadual de Saúde tem dado todo o apoio que a gente precisa, a Prefeitura em geral está fazendo tudo que pode, todas as secretarias empenhadas, o prefeito trabalhando 24 horas por dia, dando esse apoio que a gente precisa. Só que se a gente não tiver o apoio de toda a população, a gente corre o risco de ter complicações. Então a gente vem aqui, né, fazer esse apelo a todo mundo, que ajude, que colabore, que não se aglomere, que não saiam de casa sem necessidade. As dúvidas, nós temos números, nós estamos divulgando nas redes sociais os números para tirar dúvida. Tem o WhatsApp da vigilância, tem número da assistência social, tem número da guarda municipal. Eu, como médico, tenho atendido muitos pacientes via WhatsApp, via telefone, pacientes meus idosos, pacientes que têm alguma comorbidade, justamente para esses pacientes não ficarem saindo, não ficar se movimentando. Meu WhatsApp hoje em dia está bem movimentado, bastante mensagem, mas eu tenho feito isso como forma de colaborar também. Eu sei que tem muitos outros médicos na cidade fazendo isso, alguns colegas meus fazem isso, atendem as pessoas pelo celular, atendem pelo WhatsApp, é justamente para isso, para evitar que as pessoas saiam de casa. Às vezes é só para mostrar um resultado de um exame, às vezes é para tirar uma dúvida. A gente tem feito isso. Na quinta-feira, o ministro da Saúde, que tem feito um trabalho fantástico, como o prefeito falou, nós seguimos todas as determinações do Ministério da Saúde, é nele que nós nos baseamos. Ele lançou uma portaria na quinta-feira, convocando todos os profissionais de saúde do Brasil, não só médico, enfermeiro, dentista, bioquímico, biólogo, psicólogo, veterinário, para que façam um cadastro junto aos seus conselhos regionais, que esse cadastro será enviado para o Ministério da Saúde. Esses profissionais serão treinados, serão capacitados sobre tudo que está falando no momento sobre o coronavírus, e esses profissionais estarão dando apoio também a toda a população. É como uma guerra mesmo. Então eles estão convocando todos esses profissionais de saúde para poder participar. E se alguém está ouvindo aí, quem é profissional de saúde, fica atento a essa portaria. Eu vou estar publicando depois o número da portaria. Entre em contato com seus conselhos regionais e faça esse cadastramento, porque todos vão ser importantes nessa guerra. Secretário, eu quero fazer uma pergunta para o senhor justamente a respeito desse caso. Eu fiquei sabendo desse caso da morte, aí o senhor acaba colocando nós da imprensa, o senhor me desculpa, mas o senhor acaba colocando nós da imprensa numa situação complicada. Eu entrei em contato com o senhor, perguntei a respeito desse caso para poder noticiar se era verdade ou não da morte, e o senhor falou que não tinha nada. Por que não foi divulgada a informação que essa pessoa morreu aqui em Ponta Porã? Quando essa pessoa veio a óbito, Tião, ela não tinha o resultado do exame ainda. Ele tinha ido para o LACEN em Campo Grande. A gente não tem o exame aqui em Ponta Porã ainda. Esse exame é feito no laboratório central em Campo Grande. E o estado inteiro manda todos os exames para lá. São poucos exames para o estado inteiro. A gente segue as normas do Ministério, tem critérios para fazer esse exame. E no dia que o paciente foi a óbito, ainda estava em andamento o exame do paciente. O resultado saiu no outro dia. Eu acabei não te respondendo porque eu também não tinha essa resposta. O resultado saiu no outro dia. Esse paciente foi diagnosticado com influenza B. Ou seja, uma gripe não foi sazonal. O coronavírus. Não então. foi coronavírus. Tá. Só que no dia do óbito ainda existia dúvida. Tá certo. Para você evitar uma contaminação, um contágio, foi feito todas as normas como se fosse, entendeu? Então a gente tem que ficar bem claro que foi por corona B, né? E não é corona B, influenza B. Influenza B e não coronavírus. Tá bom, muito obrigado. Patrick, os testes já chegaram em Ponta Porã? Os laboratórios particulares estão tendo dificuldade para comprar teste. Inclusive a gente da prefeitura, nós temos feito cotação com alguns laboratórios do Brasil para fazer a compra de alguns testes, para deixar disponível para a nossa população e para os profissionais de saúde, mas oficialmente só o LACEN em Campo Grande que tem feito. Essa paciente importada, que está em isolamento aqui, ela entra na nossa conta ou entra na conta de Ribeirão Preto? Então, Pedro, essa é até uma dúvida que a gente ficou. Hoje eu falei com o Estado, falei ontem novamente. Essa paciente, por estar em trânsito, ela é de Ribeirão Preto, ela saiu de lá com sintomas, ela passou por uma unidade de saúde lá e ela está em trânsito. Quando chegou em Ponta Porã, ela teve um agravamento e foi internada. O dado dela, o número dela vai ser computado em São Paulo. Não vai ser computado em Ponta Porã.
né? Isso aí é norma do Ministério também. A gente gostaria até que fosse computado aqui, porque se ela for curada, e vai ser, se Deus quiser, ela também precisa ser computada como curada em Ponta Porã, para que a equipe da saúde possa, vamos dizer assim, ser valorizada por ter feito esse tratamento. Dá um ânimo na tropa. Hã? Dá um ânimo na tropa. Dar um ânimo na tropa e também para dar uma alertada na galera que está achando que ainda que é brincadeira. Secretário, 9 FM 93. O ministro Mandetta, ele deu a entender na entrevista dele no final da tarde que é preciso estender o período de isolamento físico por mais 2 a 3 semanas. Aqui a gente vai seguir isso ainda ou já vai flexibilizar mais? Nós queremos seguir, você está falando em relação ao comércio? A tudo, né? Ele disse que precisa ficar mais 2 a 3 semanas para achatar bem a curva. A gente segue as normas do Ministério da Saúde. Eu tenho falado em reuniões que a gente, como secretário de saúde, hoje eu represento todos os funcionários da saúde, a gente traz informações técnicas, baseadas em evidência, baseadas em dados científicos da Organização Mundial de Saúde, para dar respaldo para o prefeito, para ele poder tomar decisões. Sabemos da situação do município, da situação econômica que o país passa, não pode parar, a gente sabe que não pode parar. Flexibilizou, melhorou, só que o problema é que flexibilizou, mas a população relaxou, achou que não tem mais nada. Entendeu? Então acho que agora, Pedro, além das medidas que vêm sendo tomadas, da flexibilização, tem que ter a consciência de todo mundo, tem que ter bom senso. Essa história de ficar indo em mercado 3, 4 pessoas, não pode. Eu fui num mercado na cidade, não vou falar o nome, mas deveria, porque ele está seguindo o exemplo, vai levar o selo verde. Eu cheguei lá na porta do mercado, eu vi eles mandando as pessoas embora, para descer só um da família. Não desce 2, nem 3, nem 4. Tem número X para entrar no mercado, eles higienizam a mão com álcool, higienizam o carrinho, estão fazendo certinho. A gente não pode ficar sem comer, não pode ficar sem abastecer o carro, não pode ficar sem ir na farmácia, mas que as pessoas façam as coisas com consciência. É isso que a gente tem orientado. A ideia de achatar a curva, para quem ainda não entendeu, é só desenhar um gráfico, eu não tenho como desenhar aqui, mas se a curva for muito brusca, o sistema de saúde não suporta. Colapsa em dias. Então a gente quer achatar essa curva para as pessoas se contaminarem de forma mais lenta. E com isso, o serviço, tanto o público quanto o privado, vai absorver esses pacientes com calma, vai atender todo mundo. Nós estamos nos preparando, mas se essa curva estourar, como estourou em outros países, vai entrar em colapso também. Se a gente tivesse um boom hoje, quantas pessoas poderíamos atender hoje? Um boom. O Hospital Regional hoje conta com 10 leitos com respirador, o Estado está investindo, vamos aumentar para 25 leitos. Tem uma tenda do lado do hospital ali, quem passou ali já teve a oportunidade de ver, vai para 70 leitos de isolamento respiratório. O hospital conta com mais ou menos 120 leitos. A gente faz uma estatística hoje aí, pelos números que a gente tem visto, se o Mato Grosso do Sul tiver 30 mil casos hoje, Ponta Porã sendo 10%, mas Ponta Porã não, a micro-região, 8 municípios, em torno de 200 mil habitantes, seria o quê? 10%? Não, Menos? 6%. Eu sou meio ruim de conta. A gente pensa aí que num cenário pessimista, a gente tenha 200 pacientes que precisam de respirador. A gente tem 25. Então 175 vai ficar sem. Se você diluir esses 200 pacientes em 4 meses, 5 meses, você consegue atender todo mundo. Essa é a ideia. Né? Vai ter os casos mais graves, os casos mais leves, e a gente está preocupado mesmo com os casos graves. Obrigado. Prefeito Hélio, pergunta para o prefeito. Prefeito Hélio, e agora qual é a atitude da Prefeitura de Ponta Porã com relação a tudo isso? Bom, vocês ouviram a posição do Dr. Patrick, que é o técnico da equipe, que nos dá o respaldo técnico em relação às condições sanitárias do município. A população não pode relaxar. As coisas não estão facilmente controladas ou que as coisas terminaram por aí e agora a vida é normal. Muito pelo contrário. Nós não chegamos no pico ainda. Hoje o foco já é São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, o Distrito Federal e ontem começou um pico no Amazonas. Quando você olha o gráfico, nós somos o menor estado é o Pará, se não me engano, mas nós estamos ali no meio. O pico pode, sem dúvida nenhuma, chegar aqui. Eu acho que o isolamento que o Paraguai tomou, a atitude que o Paraguai tomou, nos ajudou muito. Muito. Indiretamente nos ajudou muito. Porque parou numa circulação de população enorme. Nós circulamos com mais espaço, com um número muito menor de pessoas ao nosso entorno,
Então, indiretamente, o que o Paraguai fez, e eles têm razão para fazer isso, porque o sistema de saúde deles é muito menor que o nosso, em condições físicas, então o colapso lá seria muito mais rápido. Isso nos ajudou. Tanto é um número que eu insisto, nós não tivemos acidente de moto nesses 15 dias. Não houve um acidente de moto nesses 15 dias no hospital. Se houve, talvez 1 ou 2, não sei, mas a informação que eu tenho até antes de ontem é que não houve acidente de moto. Houve um que ia de Maracaju, um acidente, e já foi feita a cirurgia ontem, ou seja, as emergências estão sendo feitas. O que nós estamos fazendo? Segunda-feira, nós vamos soltar um decreto amanhã. O transporte urbano passa a funcionar segunda-feira com metade da ocupação. Metade da ocupação. Não pode andar ninguém em pé. A cada viagem precisa ser higienizado o ônibus. A empresa terá a responsabilidade de higienizar o ônibus. Não pode haver acúmulo de pessoas no terminal. Está proibido o transporte gratuito. Infelizmente é uma posição difícil que nós temos que tomar, mas a gratuidade acaba criando um exagero de pessoas dentro do transporte urbano. E pessoas que precisam ficar em casa, que são os idosos. E eu não acredito que haja uma quantidade muito grande de pessoas de idade que não tenham um filho, um neto, um sobrinho, um vizinho para fazer as suas compras, os seus negócios por ele aqui no centro. Se você é idoso e precisa fazer pagamento, precisa fazer alguma transação bancária, precisa pagar algo, precisa retirar alguma coisa, remédio, ligue na assistência social que nós vamos mandar um técnico até a sua casa para te atender. Então, não há razão para você sair de casa desnecessariamente. Então, segunda-feira os bancos voltam a funcionar dentro de um critério rigoroso também. O Dr. Fabrício teve uma reunião ontem com todos os gerentes dos bancos. Existe uma recomendação e um pedido das agências bancárias que elas querem funcionar somente depois da Semana Santa. Os bancos não gostariam de abrir essa semana. Porém, o prefeito de Antônio João, a prefeita de Antônio João, a Márcia, o prefeito de Aral Moreira, o Alexandrino, me ligou e falou: prefeito, você fechou o banco aí em Ponta Porã, houve um tumulto de gente aqui em Aral Moreira. O cara saiu daqui para Aral Moreira para fazer as transações, principalmente o pessoal do agronegócio. Então nós estamos acabando, fazendo aqui, prejudicando lá. E Aral Moreira faz parte da microrregião, como diz o Patrick. Qualquer caso grave em Aral Moreira, Tacuru, Sete Queda, Iguatemi, né? Paranhos, Sete Queda, Aral Moreira, Antônio João, Amambai, vai cair aqui em Ponta Porã. Então, quando a gente soma a população de toda essa região, dá 200 mil habitantes. Se nós falarmos em 5% que vai ter algo mais grave, nós estamos falando em 1% disso, 1 e pouco por cento, que talvez possa precisar de equipamento de respirador mecânico. Isso dá mais ou menos algo entre 100 e 200 pessoas. Isso se houver uma epidemia total na região. E nós temos o quê? 25 leitos. Se a gente demorar isso para acontecer, nós vamos conseguir atender todo mundo. Caso, eventualmente, isso venha a acontecer. Prefeito, a Prefeitura está preparada para fiscalizar, então, todos os estabelecimentos que estão em desacordo com o decreto? Nós não temos gente suficiente para tudo isso. E por isso que eu apelo a vocês que a população tenha consciência disso, tenha responsabilidade sobre isso. Os deliveries são deliveries, não é para botar mesa na frente. Você aí no bairro, evite aglomeração. Ontem eu caminhei toda a cidade, fui olhar a obra sozinho, com máscara, todo protegido, fiscalizando a obra e olhando como é que estão os bairros. E aí a gente encontra o desrespeito, a falta de consciência e a falta de responsabilidade de cada um nesse caso. Com relação às igrejas, prefeito, o TJ soltou uma normativa onde que as igrejas não podem ter os cultos. Isso aí veio reforçar aquilo que os prefeitos, que os governadores estão falando a respeito dos cultos, das missas. Campo Grande flexibilizou, o Tribunal de Justiça entrou, o Ministério Público cassando o decreto, e o Tribunal de Justiça está aplicando uma multa de R$50 mil se abrir.
É uma situação extremamente complexa, né? O Dr. Ricardo está estudando isso, está se debruçando sobre isso. O Dr. Ricardo hoje tem pedido de algumas atividades esportivas também, que não são coletivas. É o caso, por exemplo, do clube de tênis. Fez um pedido também para abrir, alegando que você jogar tênis são 2 pessoas com distanciamento de 6, 7 metros. Não sei, o Dr. Ricardo está estudando isso também. Há vários pedidos para nós. As academias estão fazendo pedido para haver uma flexibilização. Tudo isso depende do parecer técnico. É o técnico que me baliza para tomar a decisão. Esse decreto de amanhã não entra nas academias? Não, Pedro, ainda não. A vigilância está em reunião, está tentando achar uma alternativa, está pesquisando o que acontece no país. Eles já deram a sugestão para ver se você tem as academias abrem uma aeróbica, só aeróbica, que tem distanciamento, correr na rua, não sei. Os técnicos estão estudando isso. Ainda não. Doutor Patrick, bom dia. Estamos também aqui ao vivo, 9 FM e a Mais FM. Doutor, a gente observa que todas as cidades que se confirmou um caso, expandiu. A maior prova no estado é Campo Grande, né? Que hoje nós tivemos um caso aqui já há vários dias. Agora temos a grata notícia de que a pessoa já está recuperada, já está voltando para o convívio social. Agora a divulgação de outro está bem importado. Até a gente observando o prefeito comentando as aglomerações ainda. Apesar de tudo, nós somos o quê? Um povo abençoado, privilegiado de ter se mantido nesse apenas um caso confirmado. E se os protocolos não dão certo, ou seja, o prefeito continua exigindo, cobrando, eu falo exigindo porque na verdade ele nem está pedindo, mas já está determinando que as pessoas continuem aí o mínimo possível de aglomeração. Aqui estamos até um pouquinho fora de regra, por sinal, mas que o senhor comentasse um pouquinho nesse sentido da nossa fronteira aqui, com toda essa expansão geográfica, e apenas um caso não tivemos a chamada contágio comunitário. Né? A gente atribui esse um caso não ter se disseminado, não ter virado ainda uma contaminação comunitária aqui em Ponta Porã, devido a todas as medidas que estão sendo tomadas. Esse distanciamento social, os decretos que a prefeitura tem emitido, o fechamento da fronteira, né? O Paraguai tomou essa atitude um pouco mais radical e foi importante para a nossa fronteira, fechamento de grandes lojas que traziam turistas. Acho que a gente sabe que tem pessoas que não se conscientizam, mas muitos estão conscientes do que está acontecendo. Então esse distanciamento social, com certeza, foi o que ajudou a esse vírus não se propagar. Agora, se a coisa relaxar, se o pessoal achar que está tudo normal e continuar se circulando, é o que eu falo, o vírus não circula. Quem circula são as pessoas. E as pessoas circulando, consequentemente, vão transmitir o vírus. Tem um número que um infectologista em São Paulo falou, que pode assustar quem ouvir aqui, que para cada caso confirmado, você pode ter 10 casos a mais. Hoje o Brasil tem 9.000 casos, acabei de ver uma última informação, são 360 mortes. Se você multiplicar isso por 10, são 90.000 casos no Brasil. Isso casos que não foi feito o teste, porque tem critério para fazer. Então, sem querer assustar a população, mas já assustando, se teve um caso confirmado, provavelmente nós tivemos mais, que não foi feito o teste. O coronavírus, como a maioria já sabe, de 80% a 85% das pessoas terão casos leves. Muito desses 85% não sentirão nada, serão assintomáticos, serão apenas portador do vírus, não saberão nunca que teve o vírus, só se fizer um exame daqui para frente que vai ter um anticorpo presente. Então muita gente vai se contaminar e não vai saber. Eu atribuo essa pouca disseminação, como o senhor falou, às medidas que foram adotadas. O prefeito fez certo, a prefeitura tomou todas as devidas normas que deviam ser tomadas, baseado nas informações técnicas, e deu certo. Agora vai voltar banco, vai voltar transporte coletivo, é uma exigência da população, beleza, mas vamos também continuar com bom senso, né? A gente precisa aqui também, Giovanni, passar um pouco da responsabilidade de tudo que está acontecendo para a sociedade em geral. A pessoa não pode jogar tudo nas costas da Secretaria de Saúde ou da Prefeitura. Eu sofri muito com a dengue, nós sofremos muito, ainda estamos sofrendo com a dengue, que a pessoa tem dengue, vai lá no Facebook e bate no secretário, bate no prefeito, como se a culpa fosse nossa. A gente está trabalhando muito. Os agentes de endemias estão trabalhando muito.
O Fumacê continua rodando, eles continuam visitando as casas e a dengue está aí, a dengue está aumentando. Então assim, está todo mundo preocupado com corona, beleza, vamos preocupar. Esquecer, não o serviço público, o serviço público está preocupado. Mas muita gente não está preocupada, esqueceu de limpar seu quintal. Doutor, Então, nesse contexto ainda, o ministro Luiz Mandetta tem comentado muito sobre as doenças respiratórias hoje que está lotando os hospitais, né? E segundo ele, cada um caso de coronavírus tem, parece que 10, 12 de doença respiratória por sintoma gripal de outros sentidos. Né? Quanto por está tendo esse fenômeno também da gripe, mesmo porque hoje temos uma temperatura por volta das 2 horas de 35 graus e à noite cai aí acho que para 8, 10 graus, não sei, né? Nós abrimos até uma coisa que eu gostaria de ter falado, vou falar agora. A gente abriu um centro de referência. Ali onde é o Centro de Especialidade João Caiate, funcionavam os ambulatórios de especialidades. Cardiologia, ortopedia, dermatologia, psicologia, fisioterapia, enfim, tudo que é eletivo. A gente suspendeu todos os atendimentos eletivos, até eu estou sendo muito questionado por isso. Ontem um cidadão me fechou na rua, quase partiu para agressão física, porque ele não entendeu o motivo de ter fechado isso, tive que explicar para ele. E lá nós abrimos 2 alas separadas. Uma ala para atender sintomas de dengue, paciente com sintomas de dengue, e uma ala para atender sintomas respiratórios. Por incrível que pareça, a ala da dengue está ganhando de 20 a 1, 20 a 2. Para cada 20 pacientes com dengue, 2 ou 3 com sintoma respiratório. Só que até ontem estava bem calor. Hoje já mudou a temperatura, nós já estamos uns 20 graus aí. A tendência é esfriar. Então a gente está tendo poucos casos de sintoma respiratório, mas vai aumentar, o inverno vai chegar e nós estamos nos preparando para enfrentar tudo isso. Perfeito. Uma última pergunta. Nós temos acompanhado Campo Grande e Dourados e elas estão em uma curva ascendente. Todos os dias novos casos e mais de 4, 5 por dia. Preocupa nós aqui, vizinhança com Dourados e a distância com Campo Grande? Sem dúvida, por isso que nós mantemos a rodoviária fechada, porque é o meio de você ter esse trânsito maior é a rodoviária, né? O que a gente precisa prestar atenção, e a informação hoje também na imprensa nacional, os casos começaram pela classe A e B. Ela não chegou na Vila Operária, como disse o ministro Mandetta. Ela não chegou nos bairros operários, ela ainda está na classe A e B. E então você, quando chegar lá, vai ser um outro meio, um outro mecanismo, outro modo de transmissão. Então nós ainda temos que aguardar isso. Proporcionalmente, nós estamos muito bem. Você pega Batayporã com 4 casos, né, Patrick? 4 casos, uma cidade pequenininha e 1 óbito. Olha só a irresponsabilidade de alguém que foi para lá e não se apresentou, não fez o isolamento automático, ficou circulando na cidade, numa cidade como Batayporã, que é bem menor que Ponta Porã, 4 contaminações e 1 óbito. Nós sabemos que aqui é muito mais do que esses 2 casos. Por quê? Porque ela é assintomática, você não sabe quem está circulando, você não sabe se esse pessoal de Ribeirão Preto passou em algum lugar, se passou na lanchonete, no delivery, passou na farmácia porque estava se sentindo mal. Você não sabe. O que a gente tem feito é preservar a identidade dessas pessoas. O primeiro caso, nós demitimos o funcionário porque ele expôs a pessoa na mídia. Nós demitimos, perdeu o emprego. Os funcionários têm que preservar a identidade de quem está com problema. E aí nós temos a gripe e temos a dengue. Eu, por exemplo, tenho um problema seríssimo. Esse tempo agora, para mim, o choque de temperatura, a minha sinusite é praticamente impossível não acontecer. Então o que eu estou fazendo? Não saio de casa. Passou um pouquinho da tarde, já me recolho, não é isso, doutor? Fico em casa. Porque esse choque de temperatura e que vai nos alcançar a partir do mês que vem. Então nós teremos problemas respiratórios no mês que vem. Será um volume grande, sem dúvida nenhuma, porque todo ano nós temos problema de hidratar as crianças, colocar mais balão de oxigênio nos postos, atender as crianças com problema respiratório. Então isso, Pedro, virá sem dúvida nenhuma nesse inverno que está para chegar, tá?
nós estamos, através do FAC e das costureiras lá na Escola Manuel Martins, a dona Vânia está produzindo 8.000 máscaras caseiras. E nós pedimos aqui às costureiras de Ponta Porã, a todas as pessoas que costuram e que queiram produzir máscaras, aquelas que possam fazer por conta própria e que possam nos ajudar, nós somos muito gratos. Aquelas que têm máquina de costura e necessitam do tecido, a dona Vânia, através do FAC, vai fornecer o tecido para produzir máscaras caseiras. Essa é para você andar na rua, para você sair, para você ir fazer a sua compra. Está recomendado pelo Ministério e pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos que evitar usar essas máscaras aqui, ó, que vocês estão usando, que essas são para os profissionais. Se todos nós sairmos usando essa máscara que é para o profissional, vai faltar para o profissional na hora da necessidade, porque só produz isso praticamente na China. E a China compra quem tem mais. Os Estados Unidos mandou 26 aviões. O Brasil mandou o dele e não trouxe nada. Então nós apelamos à comunidade que possa nos ajudar. Sou grato a todos os empresários que nos ajudaram, que fizeram doação, que continuam fazendo doação. Nós estamos trabalhando essa semana incansavelmente. O FOM Plata, que é o nosso parceiro, que nós já temos um contrato, está destinando a Ponta Porã, a fundo perdido, $50 mil para o corona. A fundo perdido. Nós estamos trabalhando esse fim de semana inteirinho, a equipe do Dr. Patrick, a equipe de planejamento, o Dr. Fabrício, para que a gente apresente esse projeto rapidamente segunda-feira e a gente possa receber esses $50 mil que serão destinados totalmente para o corona. Só que é preciso apresentar o projeto, as demandas, como vai ser gasto, onde, o que vai ser feito. Então a equipe está tomando essa decisão ainda hoje, o que seria melhor para Ponta Porã. Então os parceiros, eu agradeço a todo mundo. E insisto, fique em casa, saia somente se for necessário. Muito bem. Deixar para as considerações finais, prefeito, aqui na nossa live, por favor. Gostaria de agradecer a toda a população, agradecer a todos os funcionários da saúde, que não têm medido esforços para atender a comunidade, se desdobrando, fazendo horas extras, fazendo plantão, se disponibilizando a atender a todos, aos médicos que têm se dedicado praticamente exclusivamente à questão do corona, à questão da dengue e à questão dos problemas respiratórios, a todas as equipes da saúde. Eu insisto novamente com a população de Ponta Porã, fique em casa, saia somente se for necessário, cuide da sua família, é o bem mais importante que você tem. Eu tenho insistido constantemente, nós cuidamos de vocês, mas nós queremos também que vocês cuidem de nós. Nós já autorizamos a compra de 1.000 testes rápidos para o corona. A informação que eu recebi hoje cedo, e ainda não passei para o Patrick porque ele estava no plantão, a Juliana me informou que o Laboratório Ponta Porã estará adquirindo esses testes em parceria com a Prefeitura e existe a possibilidade de no dia 20 de abril esses testes estarem todos aqui em Ponta Porã, os 1.000 testes. Esses testes vão servir para quem? Para os nossos funcionários da saúde. Se vocês olharem a imprensa nacional hoje, São Paulo está com 850 profissionais da saúde já afastados. E nós precisamos manter em segurança os nossos profissionais da saúde. São eles que estão na frente da batalha, são eles que fazem o primeiro embate, são eles que nos dão condições de ter uma saúde apropriada para fazer esse enfrentamento. Agradeço a imprensa, agradeço aos parceiros e gostaria que vocês hoje, nesse fim de semana, fiquem em casa. Não tem nada para fazer sábado na rua. Cuide da sua família. Nós estamos vendo aí na imprensa pessoas que não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus entes. Não ache que nós estamos distante disso. Está aí o exemplo, uma pessoa saiu lá de Ribeirão. Os nossos profissionais do hospital, sem dúvida nenhuma, nos garantiram hoje cedo que essa pessoa vai sair da UTI, vai se recuperar
E para nós será uma glória os nossos profissionais recuperarem alguém aqui dentro de Ponta Porã. Vai mais uma vez mostrar que nós estávamos certos no investimento que a gente fez e o que o governo do estado fez. Ajude os profissionais de medicina. Fique em casa, por favor. Um grande abraço, que Deus proteja toda a cidade de Ponta Porã, que Deus abençoe cada profissional da saúde, que Deus estenda o seu manto sagrado sobre a cidade de Ponta Porã. Obrigado. Muito bem, então está aí a fala do prefeito Hélio Pelufo. Também tivemos a fala do secretário Patrick Dez aqui. Então, por favor, Lili, pega o nosso microfone lá, por favor. A gente tem que destacar, e é interessante destacar, que a respeito de uma morte que saiu a princípio aí do que era coronavírus, o secretário Patrick acabou de nos informar que era uma situação diferente, que era gripe, né? Era o H1N1, então isso serve para quê? Serve para acalmar a população. O grande problema, e o prefeito foi bem claro nisso durante a sua fala, é que de dentro do hospital existem algumas pessoas irresponsáveis, né? Que quando acontece um caso, ela já sai falando para todo mundo, o fulano está contaminado, o ciclano está contaminado. E ficou claro na fala do prefeito que essa pessoa que faz essa fofoca, esse que divulgou o nome do primeiro caso de coronavírus aqui em Ponta Porã, foi demitido. E isso é crime. Preservar o anonimato do paciente é um dos objetivos aí, para poder, só a saúde fica sabendo. Então, as pessoas têm que ter cuidado com isso aí. Antes de ontem mesmo à noite, foi onde eu cobrei o secretário Patrick, eu recebi várias pessoas que mandaram mensagem para o nosso WhatsApp, no WhatsApp do Ponto Porã Informa, cobrando que uma pessoa tinha morrido de coronavírus e tinha sido enterrado com o caixão fechado, que não teve velório, causando um certo pânico. E imediatamente nós entramos em contato com o Patrick para saber esse respeito, e ele falou que o caso estava em investigação. Então, como ele mesmo disse, né, saiu o resultado, a pessoa não morreu de coronavírus, a pessoa morreu do H1N1, que é uma outra gripe. Então as pessoas têm que ter cuidado, mesmo na divulgação das informações, que acabam colocando até a gente da imprensa numa situação difícil, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.